Queridas irmãs e irmãos, neste quarto domingo do tempo comum, enquanto iniciamos a leitura dos mistérios da vida pública de Jesus no Evangelho de São Marcos, na semana passada vimos suas primeiras palavras: arrependei-vos e acreditai no Evangelho, o tempo está próximo. Logo depois, Jesus recruta seus primeiros discípulos e agora temos neste capítulo 1 ainda um dia típico da vida de Jesus, mas o seu grande sinal. Esta é a primeira parte do dia de Jesus, quando sai para pregar o Evangelho, já com seus discípulos. E diz Marcos, no dia de sábado, em Cafarnaum, naquela região da Galileia, ele entra numa sinagoga e começa a ensinar. E todos se maravilham com a sua doutrina. Jesus está preocupado em dizer, viver a vontade de Deus. As profecias do Antigo Testamento que falavam dele, mesmo esta do livro do Deuteronômio, quando Deus diz: o Senhor fará surgir no meio de ti, entre os teus irmãos, um profeta, a ele devereis escutar. Esta profecia se cumpre plenamente em Jesus, porque Jesus é aquele que plenamente se coloca à disposição do Pai. Ele diz o que o Pai lhe diz dizer. Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Não como antigos profetas. Eu não digo os profetas bíblicos que buscavam fazer a vontade de Deus, mas antigos profetas de outras religiões que diziam aquilo que manteria a paz naquele momento, que falavam aquilo que os dirigentes políticos e religiosos queriam. Não como profetas que confirmavam as coisas como estavam. Não. O profeta de Deus é aquele que diz o que deve ser dito num dado momento, de acordo com a vontade de Deus. E Cristo, o Messias, ele no seu profetismo também vem e diz a vontade de Deus plenamente a nós. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir para viver e ser feliz. E nesta primeira ação no Evangelho de Marcos, este primeiro grande ato de Jesus ao entrar na sinagoga e ensinar, nós não vemos as palavras que Jesus diz. Marcos fala que Jesus ensina, mas não nos diz o que Jesus está a ensinar. Diz que um homem com espírito impuro que estava na sinagoga começa a gritar: que tens a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O espírito impuro diz a Jesus no plural: que tens a ver conosco. São espíritos que estão possuindo aquele homem. Imaginem, naquele momento, no sábado, no grande dia de descanso dos judeus, quando estavam na sinagoga, e ao ouvir a voz de Jesus e seus ensinamentos, sua presença, os espíritos se manifestam e questionam: você veio para nos perder? Nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Direto ao ponto. Perguntam o que ele vem fazer, questionam a ação de Jesus. Você veio para nos perder? E Jesus nem responde, porque realmente ele veio para libertar os que estavam prisioneiros, aqueles que não tinham voz, aqueles que estavam submissos às coisas deste mundo, aos espíritos deste mundo, como estava aquele homem. Ele não existia praticamente. Quem fala por ele são os espíritos impuros. Que tens a ver conosco? Viestes para nos perder? Quem são eles para questionar o próprio Deus? Eles, inclusive, sabem quem é Jesus. E quem é Jesus? É a grande pergunta do Evangelho de São Marcos. Mas os discípulos de Jesus não vão aprender quem é Jesus por meio dos espíritos impuros. Não. O discípulo de Jesus vai aprender quem é ele se colocando a caminho, no seguimento de Jesus, caminhando junto dele. Jesus não dá atenção a este espírito e diz: cala-te, cala-te. Aquele espírito havia roubado a voz daquele homem. Jesus traz na sinagoga, na igreja do templo, o despossuído, o homem que estava, na verdade, eu disse despossuído de sua própria vida, porque estava possuído por outras coisas. E eu não sei quais são essas coisas que muitas vezes possuem nossas vidas, hoje, em 2020, e calam a nossa voz, e nos escondem, nos oprimem.
nos impedem de ser quem somos. Jesus, todas as vezes que está no meio de nós, nos coloca no centro e faz com que essas vozes se calem, com que esses espíritos que nos impedem de pensar, de viver, de desejar, de buscar a vontade de Deus, se calem e saiam de nós. Isso é o que Jesus faz. Ele coloca o pequeno, o oprimido, o sem voz, o que está calado no centro e o liberta. É isso que ele deseja fazer conosco. Nós que muitas vezes nos sentimos também oprimidos, nós que não sabemos o que fazer, não sabemos o que pensar, especialmente nestes tempos, nós que estamos possuídos pelo medo, pela insegurança, às vezes pela raiva, pela incerteza em relação ao futuro, possuídos por antigas mágoas que nos impedem de amar, por egoísmos que nos impedem de enxergar o outro como nosso irmão, nossa irmã, pela falta de caridade que nos impede de colocar o outro acima dos nossos pensamentos, daquilo que achamos ser certo e errado, aquilo que nos impede de ser o que Deus quer que sejamos. Tudo aquilo que nos impede de ser comunidade, de sermos bons, de amar verdadeiramente, de perdoar, de ser solidários, tudo isso que nos oprime. O Senhor Jesus, em cada Eucaristia, ao aproximar-se de nós, ao doar-se a nós, Ele vem nos libertar. Cala-te e sai deste homem. Essa é a palavra de Jesus. O espírito impuro, agitando-se violentamente, soltou um forte grito e saiu. E todos ficaram admirados e se perguntavam: de onde vem isso? Que vem a ser isso? É uma doutrina nova, com autoridade. Ele manda nos espíritos impuros e eles o obedecem. E a fama de Jesus divulgou-se por toda parte, por toda a região da Galileia. A região da Galileia não era o melhor lugar para se viver. Era a periferia de Jerusalém, uma região não tão boa, com muitos pobres, muitos doentes. Era o caminho do mar, era a região por onde passavam os viajantes, era onde ficavam os pobres, era onde trabalhavam os pescadores, os pastores, os que não podiam cumprir todos os preceitos da lei. Era onde estavam muitos dos doentes, dos fora da lei. É ali que Jesus vai levar a palavra de libertação. E é numa sinagoga, numa pequena igreja daquele tempo, numa casa de oração judaica, na periferia, lá que Jesus traz a libertação. Todos se admiram com o que ele dizia, com um ensinamento cheio de autoridade. Nos perguntamos mais uma vez, qual é o ensinamento de Jesus? Qual é, Marcos? O que ele disse? E Marcos parece insistir. Ele nos mostra Jesus agindo e falando, que ensinamento cheio de autoridade. Para nos ensinar que o ensino, que aquilo que Deus vem nos dizer, sai pelas obras. Dizer e fazer coincidem-se em Jesus. Aquele que vive a fé e que fala dela deve viver a fé. Palavras e obras, atos, pregações devem coincidir na vida daquele que é o profeta de Deus, que faz a vontade de Deus como o Senhor fez. Hoje o que importa é que nós o busquemos. A grande questão deste evangelho deste ano é descobrirmos quem é Jesus. Quem é Ele para você, neste momento da tua vida? Ele deseja trazer liberdade, liberdade que talvez você tenha perdido, liberdade de ser você mesmo, estar livre das coisas do mundo, estar livre dos vícios, estar livre daquelas pessoas às quais você é apegado, daquelas coisas materiais que parecem te trazer segurança, felicidade, mas que na verdade te sufocam, te tiram a voz, te impedem de ser quem você é. O Senhor é aquele que expulsa de nós tudo isso, que quer nos dar liberdade para sermos. E verdadeiramente somos nós mesmos quando somos livres para perdoar, para sermos bons, livres
para amar. Que o Senhor nos dê esta liberdade e que, experimentando tal liberdade, nós, ao seguirmos Jesus Cristo, ao caminharmos nos seus passos, descubramos verdadeiramente quem é Ele. Amém.